A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI, e que apura as fraudes do INSS com desvios das aposentadorias e pensões que chegaram a 6 bilhões de reais, ouve hoje o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, que é o Vinícius Marques. A gente vai para Brasília conversar com a repórter Ruth Moraes, do portal R7, que tem os detalhes para saber exatamente o que o ministro afirmou durante esse depoimento. Ruth, boa noite para você. Boa noite para você, Algarte, para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro Vinícius Marques, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ele destacou aqui a atuação do Ministério com a Polícia Federal na descoberta das fraudes aqui nos pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. Ele também confirmou que não repassou aos Ministérios da Previdência e da Casa Civil as informações iniciais sobre a investigação, mas que isso foi feito para preservar a apuração e o trabalho da PF para que apenas depois da apuração fosse aberto um procedimento administrativo. Ele explicou que o procedimento para a realização de auditorias que se transformam posteriormente em inquéritos policiais é o sigilo e que a responsabilidade funcional dele era garantir que a investigação ocorresse de forma eficiente para que todos os ressarcimentos ocorressem de forma o mais rápido possível. Ele também ressaltou que a CGU é uma pasta do governo federal que está dentro da esplanada dos ministérios do presidente Lula e que, portanto, ainda que de forma indireta, o governo estava a par ali por meio do próprio ministério. Conforme ele, a atuação com a Polícia Federal era a forma mais adequada para lidar com esse problema aqui e acabar com os descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS, a PF que deflagrou aquela operação sem desconto que ainda está em curso, que visa apurar todas essas questões e descobrir quem de fato estava por trás, quais são as entidades que estavam por trás de todos esses descontos, que teriam começado ali em 2019, mas já tem indícios de anos anteriores, como, por exemplo, 2016. E todo esse tema de quem avisou e quem não avisou o governo federal gerou uma guerra de narrativas na CPMI entre o governo e oposição. A oposição alega que o governo prevaricou e demorou a tomar providências com relação a esse escândalo. Já o governo, incluindo o próprio ministro Vinícius, considera que foi a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro que não teria ressarcido algumas vítimas ainda em 2019, quando houve esse boom de denúncias com relação a essas fraudes. Inclusive, o senador Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, insistiu diversas vezes nesse questionamento sobre comunicar o governo ou não, e o ministro rebateu o senador, afirmando que o trabalho feito pela CGU neste ano era o que deveria ter sido feito por Moro em 2019, quando o Ministério da Justiça foi comunicado sobre algumas fraudes. E aí o senador explicou que na época, de fato, a pasta foi procurada, mas que posteriormente eles logo tomaram providências aqui e descredenciaram 4 entidades associativas que são suspeitas de participarem dessas fraudes e que os descontos caíram pela metade, segundo o senador. Mas o ministro Vinícius destacou que na época o governo Bolsonaro não ressarciu nenhum aposentado e que não abriu qualquer investigação, Algarte.